Olá pessoal, nós vamos iniciar agora a nossa quarta aula, certo? Que está na unidade 4 do material de vocês. Nessa unidade 4, nós iremos estudar a célula, ou seja, a unidade básica que constitui os seres vivos, né? Que é um ser vivo, para ele ser considerado ser vivo, né? Ele tem que possuir pelo menos uma única célula. Tá? Então, vamos estudar essa unidade, essa estrutura. A célula possui três partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo. Possui também as organelas, que são as estruturas menores que estão dispersas no citoplasma, certo? Existem dois tipos de células, que é a célula eucariótica e a célula procariótica. A célula eucariótica, ela tem a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. A célula procariótica é a célula da bactéria, que é aquela célula mais simples, que ela é desprovida de núcleo, né, e da maioria das organelas. O estudo da célula só foi possível com a invenção do microscópio, certo? O microscópio óptico, né? Depois, posteriormente, o microscópio mais utilizado hoje para análises clínicas, que é o microscópio eletrônico. Tá? Nós vamos começar agora a entender essa primeira estrutura que eu falei agora, que é a membrana. Tá? A membrana plasmática, ela é constituída de uma bicamada lipídica, ou seja, uma bicamada de gorduras e também proteínas, né, aderidas a essas gorduras, né, proteínas essas que ajudam na passagem de substâncias, né, porque as substâncias elas atravessam a membrana da célula para adentrar a célula, né? Porque vocês sabem que tem substâncias que tem que entrar para a célula, tem substâncias que tem que sair. Por exemplo, os nutrientes que nós ingerimos, esses nutrientes têm que entrar na célula. O oxigênio, né? Tem que entrar na célula, tem que sair oxigenando as nossas células. Existem três formas da substância atravessar a membrana plasmática da célula, chamado transporte ativo, né, também transporte passivo, né? O transporte passivo, ele pode acontecer de três formas, né? O ativo é quando ocorre gasto de energia, o passivo quando não ocorre o gasto de energia, mas pela célula. O passivo, ele pode ser por difusão simples, né? Que quando a célula ele não gasta energia nenhuma, simplesmente os nutrientes atravessam, entram e saem quando necessário, né, para a célula. O transporte, a difusão facilitada, que quando essas proteínas que estão aderidas à parede da membrana plasmática facilitam a entrada e a saída dessa substância. E por osmose. Osmose é quando a água ela atravessa a membrana, né, da célula, e isso dependendo do gradiente de concentração, ou seja, a concentração da substância. Por exemplo, quando nós colocamos sal em uma salada, no vegetal, por exemplo, o que acontece? O sal, ele suga aquela água que está no vegetal. Então, significa que a água que estava dentro da folha atravessou a membrana da folha e saiu, certo? Então, isso aí porque a concentração de soluto fora da célula, fora da folha, estava maior, então a água tende a sair. Às vezes a água, ela tende a entrar também para a célula, né? Então, ela pode adquirir um meio hipertônico, quando está muito concentrada, né, de gradiente, isotônico, quando há um equilíbrio dentro e fora da célula, né, e hipotônico, né, quando está menos concentrado, né? A água que está dentro da célula está menos concentrada que o meio externo.
Isso vocês podem acompanhar na página 62 do material de vocês, tá? As substâncias também, ela pode entrar na célula por meio de um processo chamado de fagocitose, né? A célula ela pode englobar substâncias, né? Página 63, né? E também por meio de um processo pinocitose, ou seja, esses dois processos, com a substância, ela pode penetrar a célula, tá? A célula, como eu falei para vocês, tem esses três componentes básicos. Até agora falamos da membrana plasmática, passagem de substância através dessa membrana, né? Aí tem o citoplasma, que é a parte intermediária. Dentro do citoplasma estão inúmeras organelas, que são estruturas, né, que ficam inseridas dentro dessa parte intermediária. E na parte mais interna da célula, há o núcleo celular. Dentro do núcleo da célula é onde está o material genético, ou seja, o DNA, o RNA, certo? Dentro do núcleo tem uma estrutura chamada de cromatina, que é um filamento de DNA, que posteriormente irá se condensar e se transformar nos cromossomos. O que são cromossomos? É o DNA bem condensado. Cada espécie possui um total de cromossomo. Na espécie humana, por exemplo, existe um total de 46 cromossomos. Vocês podem acompanhar na página 66, tá? 46 cromossomos a célula da espécie humana possui, tá? Isso, eles estão em pares, par número 1, par número 2, até chegar ao par número 23, que vai dar o total de 46 cromossomos. A exceção nas células, todas as nossas células possuem esse número, 46 cromossomos, nós chamamos células diploides. Com exceção, as nossas células reprodutivas, os gametas, possuem apenas 23 cromossomos, porque ele irá se unir com outra célula, com outro gameta, com 23, para poder dar origem a um ser humano com 46, lógico. E esse número 23, ele foi adquirido, ou seja, por meio de um processo de divisão celular chamado de meiose. Existem dois tipos de divisão celular. Meiose, onde o número de cromossomo vai ser reduzido pela metade, que é o que acontece com nossas células reprodutivas, e mitose, onde a célula ela se divide, mas mantém constante o número de cromossomos. Eu posso dar exemplo para vocês? Quando nos ferimos, as nossas células elas vão se reproduzir e cicatrizar aquele ferimento. Então as células produzidas ali vão ser iguais às outras células anteriores, ou seja, mantendo o número constante de cromossomos. Já os nossos gametas, ou seja, o óvulo e o espermatozoide, só possui a metade, porque ao se unir com outro gameta, né, para que havendo a fecundação, irá formar um indivíduo com 46 cromossomos. Bom estudo para vocês, realizem as atividades dessa unidade 4, tá? Bom estudo.